Acho que vocês sentiram falta minha esses dias ou não? Falta minha, da Letícia, da Thaís, a gente estava meio sumido. Então, a gente estava no projeto missionário. Eu estava em Curvelo os últimos 2 finais de semana. A Letícia estava em Sete Lagoas e a Thaís estava em Mucambo. Onde fica isso? Ninguém sabe, só ela. Então a gente estava participando lá de um projeto missionário que chama Operação Evasão, que é promovido pela Juvan. Então, durante aqueles dias, eu, por exemplo, como líder do campo, não fui projetista igual as duas que estavam, ou invasores, igual as duas que estavam lá fazendo o evangelismo mesmo, pude presenciar vários testemunhos bacanas do que aconteceu no campo. E hoje elas vão falar para a igreja os testemunhos delas, um pouco do que elas viveram no campo e o que elas passaram. Thaís, Letícia, vem cá. Vocês podem ver que o uniforme é igual, né? Elas tiveram que suportar essa camisa os 10 dias do projeto. As duas, que tem outra que está escrito qual o propósito da sua vida. Quem vai começar? Então, eu não sou acostumada a falar no microfone. Cantar é muito fácil, falar é complicado. Mas eu posso dizer que eu vivi os 10 melhores dias da minha vida. Algumas pessoas vão perguntar assim, não, mas você chegou da praia, lá é tudo lindo. Você foi para um lugar onde você dormia tarde, acordava cedo, tinha hora para tomar banho, hora para comer, andava no sol com calça, blusa grande. Mas nada se compara a um olhar de uma pessoa e falar, eu aceito Jesus. Você fez diferença na minha vida. Eu precisava da tua palavra. E eu não ia nesse projeto. Eu fui numa turma de meninas com os adolescentes e chegou lá, teve um chamado falando quem queria ir para esse lugar. E eu com o coração falei, Deus, eu quero, mas eu não posso ir, eu trabalho. Mas Deus foi... Aí a gente voltou, as meninas tudo empolgadas que ia e eu não. Mas eu orei e falei com Deus, se for da tua vontade, eu vou. E eu não era feliz no meu serviço, mas eu não queria sair porque eu precisava trabalhar. E eu fui orando. E perto de eu viajar com a minha família, eles me mandaram embora. Eu fiquei muito feliz, porque eu era muito humilhada no meu serviço. E eu fui pensar, eu falei, gente, eu tinha orado, falei com Deus, fosse for a vontade dele pra mim ir. Então eu fui procurar saber desse projeto e acabou que deu pra me fazer a minha inscrição. E falei, se for da vontade do Senhor, eu vou pedir minha tia, e se ela deixar, eu vou. E eu sentei e conversei com a minha tia, ela deixou. E antes de eu ir, teve várias aprovações, mas acabou que deu tempo de ir. Quando a gente chegou lá, a gente leu, desafio é para quem tem coragem. Ele queria voltar. O André não deixou não. Aí, quando a gente chegou, eu fui pro meu campo, separei da Thaís, que a gente não queria separar de jeito nenhum. Aí, na hora que chegou lá, eu fiquei muito triste. Eu falei, gente, eu não oro nem na minha igreja, eu não falo nem na minha igreja. Como que eu vou falar aqui? Eu não tenho capacidade para isso. E na hora começou a cantar uma música que fala assim, filho meu, chegou a hora de brilhar, você nasceu para mim. E eu falei, Deus, então me usa, porque eu não posso, eu não consigo. E o primeiro dia do projeto, porque foram 3 dias de treinamento, e abraço grátis, e na rua, abraço as pessoas. No primeiro dia, eu sentei numa esquina com uns rapazes sem camisa, cheios de tatuagem, fumando. E a gente conversando com eles, eu virei e falei assim, deixa eu te falar uma coisa. Se alguém matar o seu filho, você vai ajudar essa pessoa se ela precisar? Ele, lógico que não vou. Eu falei, então, você está agradando a Deus todos os dias. E Deus mandou Jesus para morrer por você. Como você não vai amar ele? Se quando você está no fundo do poço, Jesus te levanta, vai lá, vem cá meu filho, eu te ajudo. Como você não vai amar? Você quer aceitar esse Jesus? Aí ele, lógico que eu quero. E ele aceitou Jesus, foi no culto à noite. E como eu disse, eu tinha muita vergonha de orar. Então um dia eu fui evangelizar e eu tive que bater na porta, porque até então deixava os outros falar. Aí eu cheguei e conversei com uma senhora que tem muito problema de família. E o marido dela, são os dois, o marido dela é de cama, não fala nem nada. E ela pediu pra gente entrar, contou a vida dela inteira. É muito bom, gente, você entrar no lugar e a pessoa vê que, tipo assim, você é diferente. E ela quer tirar de você o que você tem de diferente. E eu fui
família linda, mas por quê? Por que Deus deixou eu perder minha mãe? Por que eu fui humilhada no meu emprego? Por que meu ex-namorado me humilhou do jeito que foi e eu não consegui liberar perdão? Isso foi uma marca que estava na minha vida. E ela começou a tratar isso em mim. No outro dia, não era para pregar, a pessoa levantou e falou assim, eu queria dar uma palavra. E ela não sabia da minha história e virou e falou assim, você que às vezes está com marcas na vida, às vezes você tem que liberar perdão e não consegue, isso te atrapalha. Você que quando criança perdeu alguém que você tanto amava, eu falei, Deus, eu sei que está falando comigo, não tem como. E cantou uma música que hoje cantora de manhã, falando assim, deixa o teu rio passar em minha vida, retirar minhas feridas, sarar as minhas dores. E eu não conseguia parar de chorar. Então Deus falou muito comigo. E eu sou muito complexada. E lá um dia a pessoa foi pregar, virou pra mim, me apontou e falou, ei, você é linda. E eu falei, Deus, é Deus falando comigo, falava assim, você é linda, você é muito meiga. Nossa, mas eu posso dormir do seu lado? Eu falei, gente, eu sou especial pra Deus, eu não vi que eram as pessoas que estavam falando pra mim. Eu vi que era Deus falando comigo. E no último dia, uma pessoa virou pra mim e falou assim, você não precisa falar. As pessoas veem o amor em você. As crianças ficaram muito felizes em ver esse amor que você tem. Elas pediram para vir no culto para despedir de vocês. E isso para mim foi assim, eu achei muito lindo, sabe? E uma coisa que eu queria falar com vocês, que às vezes as pessoas acham que a gente tem que ir para fora para falar, para fora para pregar. Mas não, a gente pode ser missionário na nossa cidade. A gente pode falar do amor de Deus aqui. Igual na minha casa, você começa em casa, no trabalho. E do mesmo jeito que eu, que não tinha capacidade, Deus me usou, Deus pode usar cada um de vocês. Vocês não precisam falar, vocês têm que falar, demonstrar o amor. Como o projeto chamava, o amor contagia. Então que vocês possam contagiar para de Minas, amém? Bom, eu fui para Mucambo. Mucambo é um distrito de Baldim. Baldim é uma cidade no auge dos seus 2.000 habitantes. Fica a 2 horas de Sete Lagoas. E Mucambo fica a 5 quilômetros de Baldim. E tem muita gente lá, tem 200 pessoas, se tiver 200 pessoas. O meu campo esse ano foi o único nesses 22 anos de projeto missionário que conseguiu alcançar a cidade inteira, visitar todas as casas. No meu campo nós visitamos 96 casas e só não fomos em 36. Na verdade nós fomos, mas não tinha ninguém, porque lá é uma área onde o pessoal tem muita casa para ir só de vez em quando, como se fosse casa de campo mesmo. Mucambo significa casa simples, e os invasores que foram lá perceberam isso. Nós ficamos numa escola, a escola só tinha um banheiro para 40 pessoas tomar banho todos os dias. A água lá é escassa, a gente ficou cerca de 3 dias sem água, só que a aprovação de Deus começou no início. A nossa batalha começou desde a hora que a gente estava indo para o campo, que o pneu do ônibus furou. E a gente ia ter que descer todas as malas, esperar o outro ônibus chegar para carregar o ônibus todo de novo. E um dos coordenadores entrou dentro do ônibus e falou assim, gente, a nossa batalha espiritual começa agora. É hora de vestir a armadura. A gente já está em guerra. E quando a gente chegou lá em Mucambo, todo mundo desesperado, porque não tinha internet, não tinha área de celular. A torre de lá para poder ligar para a casa que fica debaixo do pé de manga, do lado de fora da escola. E era uma cidade que nos 3 dias de treinamento a gente percebeu, ficou sabendo que lá era uma cidade onde o nível de alcoolismo era muito grande, crianças de 12 anos grávidas, drogas muito forte lá, e as pessoas muito carentes da palavra de Deus. Porque a gente saía nas ruas e perguntava para as pessoas, que podia fazer uma pesquisa, e perguntava se elas conheciam Deus, se elas tinham alguma religião. Elas sempre falavam que eram católicas. Quando a gente perguntava se tinha Bíblia, elas falavam que tinham, mas que não gostavam de ler. E lá tem muito idoso e crianças. Não tem jovens, adolescentes, porque Mucambo não gera renda. Então as pessoas saem de lá para poder ter uma vida melhor em Baldim, em Sete Lagoas.
uma cidade, a gente chegou lá no sábado, 1h da manhã, e o nosso coordenador foi na casa da diretora para agradecer ela pela escola que ela tinha cedido pra gente. E ela perguntou assim, aí ele foi lá e agradeceu. Depois, na segunda-feira, ele voltou lá de novo, porque estava com problema de energia. A gente estava sem energia na escola toda. E ela falou assim, como vocês estão fazendo com água lá? 40 pessoas para tomar banho, beber água, ir no banheiro, fazer comida. Como vocês estão fazendo com a água? Ele tá assim, não, tá tudo bem lá. Aí ela falou assim, como? Se a cidade está há mais de 3 dias sem água. Ele tá assim, não, a água lá tá caindo na caixa normal. Aí ela tá assim, mas não tem água nem na rua. Ele tá assim, não, os meninos estão tomando banho de mangueira. Porque como era um banheiro só, eles amarraram uma mangueira na janelinha para os meninos poderem tomar banho para ser mais rápido, porque a nossa programação era muito corrida. Aí ele tá assim, não, tá tendo água na rua, tudo normal. Ela tá assim, então é Deus, porque a cidade está toda sem água. O pessoal tá buscando água lá em Baldinho porque não tem água para beber, não tem água na caixa, não tem água em lugar nenhum. E o nosso coordenador chegou lá na escola, foi olhar na caixa, a água estava sendo bombeada normal. Depois a gente teve falta de energia, a gente tinha que tomar banho, o chuveiro era estragado, a gente tomava banho na água fria e tinha que tomar banho durante a tarde porque o banheiro não tinha luz. O Templo Batista está sendo construído agora, vocês viram umas fotos. Os invasores que foram para lá fizeram o primeiro culto lá antes da igreja ficar pronta. E nós tentamos evangelizar com teatros, danças, atividades com crianças, estudos bíblicos e evangelismo. No evangelismo, eu e minha dupla, isso aí é a serenata, nós saímos nas casas e à noite, assim, por volta de 7 horas da noite, porque as pessoas dormem muito cedo, e a gente chegava e cantava uma musiquinha para a pessoa, abria a janela. Quando a pessoa abria a janela, a gente cantava aquela música, Deus te ama. E o seu amor é tão grande, incondicional. E a gente falava para a pessoa que a gente saiu de uma cidade às 7, 8, 9 horas das nossas casas, porque Deus tinha mandado a gente para lá só para falar para elas que Deus amava muito elas. E fazendo os evangelismos, eu e minha dupla, o Gabriel, que ele é de Muriaé, nós fomos visitar, foi a primeira casa que a gente bateu, era a casa da dona Sônia. A gente chegou lá, o marido dela que nos recebeu, e chamou ela para poder responder as perguntas pra gente. A casa dela tinha um degrau, e ela custou descer do degrau, e a gente viu ela chegando assim, ela andava com uma bengala. Aí minha dupla falou assim, nossa Thais, ela vai cair. Ela foi calambeando assim, como se estivesse bêbada mesmo. Ela chegou perto da gente, feliz. E ela tinha 56 anos, mas com uma aparência bem mais velha, aparência de 70, 80 anos, bem desgastada pelo tempo. E a gente perguntou para ela se podia fazer as perguntas, ela respondeu todas as perguntas e aceitou o estudo bíblico. Nós oramos por ela e fomos embora. No outro dia a gente chegou, fez o estudo com ela, eram 4 dias de estudo. A gente fez o primeiro estudo, ela respondeu bem as perguntas e tudo. A gente entregou para ela o Evangelho de João, que tinha o estudo bíblico que a gente estava fazendo, e foi embora. No outro dia que a gente chegou lá, ela chegou toda feliz, andando quase que sem colocar a bengala no chão. E quando a gente foi no primeiro dia, ela tinha um problema no olho, o olho dela estava lacrimejando e ela limpava toda hora. E não abria direito o olho. E a gente chegou, ela estava com o olho aberto, toda feliz, e ela foi contar pra gente o que tinha acontecido no dia depois que a gente saiu de lá. Ela falou que pegou o livrinho de João, que a gente tinha entregado para ela, e sentou na sala assim e começou a ler. Ela falou assim que foi lendo, empolgada com o livro, lendo todas as páginas, que ela olhou pela janela, já estava de noite, e ela continuou lendo. Ela disse que olhou pela janela e estava assim, meu Deus, como que eu estou conseguindo ler? Se já está de noite, eu não conseguia ler nem de dia. E o olho dela parou de sair lágrimas. Aí ela falou assim que achou estranho e foi dormir. No outro dia ela acordou, sem a bengala, e foi na cozinha fazer café. E o marido dela chegou e disse assim, Sônia, mas como você conseguiu chegar aqui? Alguém te trouxe? Como você chegou até aqui? Cadê sua bengala? Ela olhou para ele e falou assim, eu não preciso daquela bengala, porque o meu Deus me fortalece. Eu não preciso dessa bengala mais, Deus é a minha força. E a gente fez os outros 3 estudos com ela. E os filhos ela falou que os filhos dela chegaram na casa dela, nossa mãe, o que a senhora tem? Sabe, tá diferente? Aconteceu alguma coisa? E ela,
agora eu tenho Deus. Deus está comigo agora, eu conheci Ele, de verdade. E ela falava com eles, mas gente, no início, eu não estou feliz, o que está acontecendo? Assim, não, a senhora está diferente, a senhora está com um brilho diferente. E a gente fez os outros 3 estudos, ela aceitou Jesus. Ela falou que não ia na igreja, ela gostava da igreja católica e da igreja evangélica, mas ela não ia, até porque quando ela saía de casa as pessoas ficavam rindo por causa desse problema dela. Ela aceitou Jesus. Em Mutombo tem 2 missionários há 2 anos e os missionários vão continuar os estudos com ela. Provavelmente ela pode ser até uma membra do templo batista que está sendo construído lá. E ela deixou essa mensagem pra gente, que por mais caído que a gente esteja, por mais fraco, por mais que a gente olhe pra frente e ache que a gente não está conseguindo fazer nada, Deus pode nos fortalecer. Deus é a nossa força a todo instante. É isso aí. Amém, gente. Uma contagem, né? Foi o tema dos projetos. A Bíblia fala, né, sobre as recompensas que a gente vai ter no céu para as pessoas que fazem isso. Simbolizando isso, eu trouxe umas pedrinhas muito bonitinhas, por sinal. Eu vou entregar para elas, simbolizando os galardões que elas vão ter no céu diante do que elas fizeram. Aqui, Cícero. Isso é um simbolismo. É lógico que os galardões de Deus são muito melhores do que essas pedrinhas, mas elas já têm conquistado a delas no céu. Vamos estar orando nesse momento pela vida delas, né? Agradecendo, porque elas falaram, não, o banho era de 3, no máximo 5 minutos. 2 minutos. 2 minutos em Mucambo. Por isso que ela nasceu. Entendeu? Então, eu acho que a primeira coisa que elas fizeram aqui quando elas chegaram foi ficar umas meia hora no banheiro, 40 minutos, se bobear 1 hora, porque lá era muito corrido. Eu fico imaginando algumas pessoas tomando banho desse. Tem uns que ficam em 50, 60 minutos, né? Levava do shampoo, você lavava o corpo, senão não dava tempo não. Você entendeu? Vamos estar orando a Deus, agradecendo para a vida delas, que se dispôs a estar fazendo a obra. E eu peço à igreja que se coloque de pé de uma maneira simbólica, estenda as suas mãos para elas, para poder estar agradecendo que Deus renove as forças dela, para que elas continuem a estar trabalhando no campo missionário, seja em Pará de Minas, seja em Mucambo, seja em 7 Lagoas, ou até na África, né? Mas que Deus esteja plantando essas vontades, tanto no coração delas quanto no coração da nossa igreja. Senhor, obrigado, Senhor, porque esses 10 dias mudaram várias vidas, Senhor. O Senhor conhece os corações que foram alcançados. O Senhor conhece as dificuldades, Senhor, que foram enfrentadas naquele local, Senhor. O Senhor conhece, Senhor, tudo que passaram, Senhor. Todas as ansiedades dos corações desses adolescentes, dos outros adolescentes que estavam no projeto, Senhor. E obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Esteja, Senhor, plantando, Senhor, no coração de cada um, desta igreja, delas, Senhor, das outras pessoas que participaram, das outras igrejas, um coração missionário, para que a Tua obra, Senhor, seja feita, Senhor, conforme a Tua vontade. Que outras pessoas venham a aceitar o ir te pregar conforme diz a Sua Bíblia, Senhor. Obrigado por tudo, obrigado por esta igreja, Senhor. E que a partir, Senhor, desse momento que elas passaram, a vida delas também venha ser transformada e com o amor delas venha contagiar todas as vidas. É o que eu te peço e agradeço em nome do Filho amado Jesus Cristo, Senhor. Amém. Só um minuto. Tem alguns versículos para ler aqui, ó. João 13, 3, 4, 5, 13 e 14. Jesus sabia que havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com toalha que estava em sua cintura. Ele diz no versículo 13: vocês me chamam mestre e Senhor, e com razão, pois eu sou.
Pois bem, eu sendo Senhor e mestre de vocês, lavei os pés. Vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Então, de maneira simbólica também, a gente vai estar lavando o pé delas em nome da igreja, porque elas realmente colocaram os pés na obra. Enquanto os meninos do louvor vão estar cantando a música tema do projeto, aí a gente vai fazer esse trabalho. Bom, irmãos, nós vamos passar a palavra do pastor Márcio, pastor da Primeira Batista de Nova Serrana, que vai nos trazer